Fui eliminado nos exames médicos no concurso público. E agora? O que fazer? Se você fez um concurso público, principalmente carreiras policiais, onde você tem uma fase de avaliação médica e você é eliminado, sabia que existem muitas eliminações que são injustas, que são ilegais e que a banca examinadora está errada, mesmo em situações onde a sua doença, a sua enfermidade conste no edital como condição incapacitante? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto. O que é avaliado na avaliação médica? Eles vão solicitar para você fazer uma bateria de exames. E aí já começa a primeira orientação para você que é candidato, está fazendo um concurso e tem essa fase de avaliação médica. Você precisa estar muito atento ao que consta no edital, porque no edital você vai ter um item lá específico sobre fase de avaliação médica e vai ter ali o descritivo. E até mesmo em alguns editais de concurso você vai ter lá no final do edital de abertura anexos com modelos que você precisa até mesmo apresentar para o médico fazer um laudo de acordo com o modelo do concurso. Porque os laudos e os exames médicos que você vai fazer de forma particular para depois apresentar no concurso público, esses exames eles precisam seguir determinadas diretrizes. E aí tem muitos candidatos que entregam de forma errada esses exames, não de forma específica conforme previsto no edital, e acaba sendo eliminado por falta de atenção. Porque até o médico que vai fazer o seu exame, ele precisa de fazer o laudo de acordo com as exigências do edital. Tem muitos concursos, por exemplo, que exigem que o laudo do médico seja específico, dizendo até mesmo para qual concurso que você está fazendo esse exame, qual que é o cargo, e precisa constar isso no laudo médico, tá bom? Então você precisa estar muito atento ao que consta no edital do seu concurso, nos requisitos para apresentar esses laudos ali. A respeito das condições e das exigências que o edital estabelece, é importante ressaltar que muitas vezes, e eu falo muitas vezes mesmo, os editais eles exigem que a pessoa praticamente não tenha nenhum tipo de problema de saúde. Será que é legal, por exemplo, a administração reprovar um candidato porque ele tem um leve grau de desvio na coluna? A gente já teve casos no nosso escritório que inclusive a gente conseguiu reverter na justiça de pessoas que tinham um leve grau de escoliose. A pessoa nem sabia que ela tinha esse leve grau de escoliose, só que lá no edital do concurso da Polícia Civil tinha um item que dizia o seguinte: quaisquer desvios de coluna seria condição incapacitante. Ora, um desvio leve na coluna, de que forma que isso incapacita a pessoa de exercer a função, ainda que seja de uma polícia civil, até mesmo da polícia militar ali, de uma forma mais ostensiva? Se a enfermidade, a doença, a debilidade, a deformidade anatômica, se a sua condição clínica, médica, não compromete o exercício funcional do cargo, a sua eliminação ela é ilegal, ainda que esteja no edital. Então é importante você observar essa questão. A administração ela tem regras, a administração ela tem que seguir essas regras. E mesmo que o edital traga determinadas exigências, existem muitas exigências abusivas, ilegais, inconstitucionais, que você pode entrar com a ação na justiça para reverter eliminações injustas nessa fase da avaliação médica. Algumas regras que valem para a administração pública envolvendo essa fase do concurso. Legalidade e vinculação ao edital. A administração pública nessa fase do concurso, ela está adstrita e vinculada aos requisitos no edital. Então, o que acontece? Ela tem que cumprir exatamente o que consta no edital. Se ela trouxer alguma exigência ou demonstrar ali que você foi eliminado por algo que não estava previsto expressamente no edital, ela está agindo de forma ilegal. Então esse é o primeiro ponto. Legalidade e vinculação ao edital. Na fase de avaliação médica, se a banca ela descumpriu o edital ou a legislação, ela vai estar cometendo uma ilegalidade que você pode reverter na justiça. Segunda regra que a administração tem que seguir: motivação dos atos administrativos. Até mesmo a legislação federal 9784, ela fala que a administração pública ela tem que motivar os seus atos administrativos que envolvem ali um direito de uma pessoa que é afetado.
Você como concurseiro, quando faz essa fase de avaliação médica, você tem que saber as razões e os motivos. Ela não pode simplesmente alegar de forma genérica inapto e não trazer os motivos. E acontece isso muito nos concursos, onde você recebe apenas um resultado genérico, abstrato, inapto, e não tem a explicação, não tem a motivação. Se acontece isso, a administração pública feriu o princípio da motivação dos atos administrativos, você pode recorrer para reverter essa situação. Terceira regra que a administração precisa seguir: razoabilidade e proporcionalidade. A administração pública não pode eliminar pessoas simplesmente de um caso, por exemplo, vamos supor, Aguinaldo, eu tenho um problema de vista. Eu não uso óculos nesse momento, mas eu estou usando lente de contato, que ajuda a corrigir e faz com que eu enxergue bem. Então, situações médicas, clínicas que são controladas, que não afetam ali o exercício funcional de um determinado cargo, isso não pode ser condição incapacitante. A administração pública, a banca examinadora, ela tem que obedecer o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Agora eu quero falar com você sobre pontos que mais geram reprovação nessa fase do concurso público. Primeiro ponto, eliminações genéricas. Quando a banca ela simplesmente coloca como inapto. A banca examinadora ela tem que demonstrar de forma muito clara, de forma muito evidente, de que forma que aquela doença, aquela enfermidade sua vai comprometer o exercício do cargo que você está prestando no concurso público. Então você vai ser policial militar, você vai atuar de forma ostensiva. A administração ela tem que demonstrar como que aquela enfermidade vai comprometer a sua atividade laboral, a sua atividade profissional. Se ela simplesmente fala inapto porque consta no item tal do edital que é condição incapacitante, se ela colocar apenas isso, ela está ferindo o princípio da motivação dos atos administrativos, ela vai estar agindo de forma genérica. E a maioria das reprovações nessa fase de avaliação médica é nessa situação aí de argumentações genéricas por parte da banca examinadora. Segundo, doenças pré-existentes que geram uma exclusão automática. Então tem casos, por exemplo, que a administração ela elimina a pessoa porque a pessoa tem hipertensão. E aí é uma doença ali pré-existente e aí gera uma exclusão automática, sendo que determinadas doenças elas podem ser controladas, elas podem ser amenizadas ali o efeito daquela doença e isso não comprometeu o exercício funcional do cargo. Terceiro ponto muito relevante é divergência entre a análise que a banca examinadora faz e o laudo médico particular do candidato. Então, muitas vezes, a banca ela faz uma análise ali dos laudos, dos documentos que o candidato entregou e ela considera o candidato como inapto. Só que você tem um laudo médico demonstrando que a sua enfermidade, a sua doença, ela não compromete o exercício do cargo. Então, se existe uma divergência entre esses dois laudos, a banca entende que você não é capaz, só que o seu médico fez uma avaliação, fez uma análise, entende que você é capaz, você pode utilizar esse laudo médico particular que você utilizou contra esse fundamento que a banca utilizou demonstrando que você não é capaz. Na justiça você pode demonstrar isso, inclusive solicitar uma perícia judicial no seu caso para poder analisar dentro de um processo judicial a sua aptidão e a sua condição para o exercício do cargo. Alguns casos aqui campeões de judicialização. Muitos candidatos eles são reprovados por obesidade ou IMC, né, o índice de massa corporal acima do normal. Olha só, você ser reprovado por causa de um IMC acima do normal, tem pessoas inclusive que ela tem uma massa muscular mais consistente, acaba sendo uma pessoa que tem uma boa condição física, só que o IMC dela acaba sendo acima do padrão esperado ali no edital de concurso. Então, esse tipo de exigência de obesidade, problemas na questão da parte de taxa hormonal, triglicérides, questão de colesterol, questão de hipertensão, são condições controláveis que não pode gerar ali a sua eliminação e são casos ali campeões de judicialização, porque as bancas elas estabelecem requisitos e exigências muito abusivas. Às vezes ela espera que o candidato seja um super-herói, um super-homem ali com nenhum tipo de problema. E isso fere o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, porque você, quando você faz um concurso público, você não pode ser impedido de prosseguir por causa de uma questão que não compromete de fato a função que você vai exercer. Portanto, se você foi eliminado, você identificou que a sua eliminação nessa fase do concurso foi injusta, inconstitucional,
você pode buscar um advogado especializado em concurso público para poder analisar de forma aprofundada se a sua enfermidade, a sua doença, tem jurisprudência, tem decisões judiciais favoráveis garantindo o direito de prosseguir no concurso. E é importante também ressaltar que existe uma diferença de concursos administrativos para concursos policiais. Os concursos de carreiras administrativas, obviamente a exigência ela tem que ser a menor possível. Não faz sentido uma pessoa ser eliminada de um concurso onde ela não vai nem exercer ali a atividade física. Agora, já nos concursos de carreiras policiais, existem sim situações que a eliminação ela é legal. Até porque tem pessoas que têm determinadas enfermidades ou debilidades físicas que vai comprometer a pessoa de exercer ali a função. Então, vamos supor, um determinado policial militar que tem alguma debilidade ortopédica ali que impede ele de se movimentar adequadamente, e essa movimentação ela vai comprometer o policial de correr, de ir atrás do bandido, de dar o suporte ali para o colega. Se aquela enfermidade ela compromete o exercício funcional, aí de fato a pessoa ela foi eliminada corretamente. Agora, existem situações, por exemplo, a gente já viu casos assim, onde candidatos foram reprovados por causa de um problema na arcada dentária, na questão de mordida cruzada. Não faz sentido a pessoa ser eliminada se isso não está comprometendo. Porque uma coisa odontológica que gerou uma infecção e comprometeu o corpo da pessoa de tal forma que a pessoa não consegue exercer a função, aí sim é um caso de eliminação justa. Agora, a pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia no joelho, só que a mobilidade dela está tranquila. Porque tem casos que acontece isso, fez uma cirurgia que está com um problema ortopédico antigo, que não está comprometendo a mobilidade da pessoa, de correr, de se movimentar. Inclusive, se você é aprovado no TAF, é um demonstrativo que você tem aptidão. É até incoerente a administração, por exemplo, fazer o TAF, demonstrar que você foi apto no TAF, e aí na avaliação médica vai e te reprova. Então, concursos policiais é, obviamente, mais exigente essa fase de avaliação médica. Porém, as exigências elas têm que ser razoáveis, proporcionais e estarem de acordo com a Constituição. E a nossa recomendação é o seguinte: eu que sou advogado, eu não tenho competência técnica para poder avaliar se você pode ou não exercer o cargo. Não é isso, eu não tenho essa competência. É o médico que você tem que buscar, especializado naquela situação, naquela enfermidade, naquela doença sua. Você vai no médico especialista, ele vai fazer um laudo demonstrando que você tem aptidão para exercer as funções. Inclusive, você pode até pegar o edital de abertura do concurso. Lá, geralmente, tem o cargo e tem as funções que você vai exercer daquele cargo. Você pode pedir para o médico fazer até um laudo específico, mostrando ali as funções que vai exercer e o médico atestando embaixo. Analisei a situação do candidato e, de acordo com as funções previstas no próprio edital, entendo que ele tem aptidão, sim, para o exercício funcional, para a atividade laboral, realizar essas funções do cargo. Então, isso vai trazer a segurança para você que você pode entrar na justiça e vai ter uma boa chance de reverter, tá bom? Eu falo boa chance porque na justiça nada é 100% de garantia de certeza. Tudo tem risco. Mas se você foi eliminado injustamente, você foi reprovado no concurso, procure um advogado para poder analisar a situação. Ele vai te passar uma probabilidade de êxito. Isso aqui é uma baixa probabilidade. Esse caso seu tem uma boa chance. Que aí você consegue ter mais segurança na sua tomada de decisão. Se esse vídeo agregou valor para você, compartilhe ele com mais pessoas, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.